Essa semana, 8 de março, a gente teve o Dia das Mulheres, certo? E aí o sensei me falou, Letícia, você que é a nossa sensei mulher, fala um pouco sobre as mulheres no judô, né? E aí eu fui dar uma pesquisada. E eu achei umas coisas muito, muito, muito interessantes, que eu mesma não sabia, ou não lembrava, mas que eu acho legal e importante que a gente fale sobre isso, né? O sensei Jigoro Kano, que foi o fundador do judô, nosso sensei, ele, desde que ele criou o judô, que ele formulou o judô, que ele, enfim, fez o judô como a gente conhece hoje, ele sempre foi a favor da igualdade de gênero. Então, no judô, para o sensei Jigoro Kano, não tinha distinção. Então, as mulheres poderiam e deveriam treinar como os homens. Não deveria haver distinção de gênero para quem poderia ou não treinar judô, né? E o sensei Jigoro Kano, inclusive, ele era um educador. E foi ele que introduziu escolas para mulheres nas prefeituras do Japão. Porque até então, né, em 1800 e pouco, 1850, acho por aí, ele colocou escolas femininas, porque para ele as mulheres tinham tanta capacidade e tanto direito à educação como os homens. Né? Não deveria haver distinção, e na época não havia, e foi o Sensei Jigoro Kano que fez com que isso fosse instituído no Japão. Eu achei isso muito interessante, porque isso transcende o judô, né? Não é só do judô, eram escolas normais. E aí ele lutou para que as mulheres tivessem o mesmo acesso ao judô que os homens. E ele fundou o Judô Joshi, que é o judô feminino da Kodokan, e a primeira aluna fez judô lá na Kodokan em 1893, então isso faz muito tempo. Só que para a sociedade do Japão, na época, isso não era muito aceito. Eles não queriam que mulheres fizessem judô, porque as mulheres, isso era uma luta masculina, que poderia fazer com que as mulheres perdessem a feminilidade, não condizia. E aí o sensei Jigoro Kano fez uma junta médica e científica na época para provar que as mulheres podiam sim fazer judô, né? E que isso teria benefícios, inclusive, na sociedade, né? Mulheres educadas, mulheres que faziam esportes, isso tinha benefícios não só para as mulheres, mas para a sociedade, que se desenvolveria melhor. Eu achei isso muito, muito legal, né? E aí, inclusive, tem uma sensei que chama Keiko Fukuda, que ela foi aluna do sensei Jigoro Kano, e ela foi a primeira e única mulher a chegar no 10º Dan. Né? Ela chegou em 2011, ela já faleceu, mas muito legal também. E o sensei Jigoro Kano falava que se você quer realmente entender o judô, você deve observar a prática de judô das mulheres, porque ele achava que as mulheres elas tinham uma maneira de lutar e de treinar que era muito ligada à essência do judô, né? Não tinha força, tinha mais técnica, tinha mais delicadeza, mas não delicadeza no sentido de não conseguir fazer alguma coisa, mas de usar o peso, né? Que não tem mulheres muito fortes e muito que lutassem com homens por força, mas elas faziam judô de fato na essência. E, enfim, isso foi o que eu achei do Sensei Jigoro Kano. E eu achei isso muito, muito interessante, porque naquela época ele já fazia uma luta aí para a inclusão de mulheres no judô. E aí aqui no Brasil, né, foi um pouco diferente. Né? Em 1941, havia uma lei aqui no Brasil que mulheres não deviam praticar esportes de luta, porque isso ia contra a feminilidade. Então, não se podia legalmente ir para competição, fazer judô competitivo, porque isso não condizia com as mulheres. E isso foi uma luta aqui, até que isso mudasse, as mulheres continuavam treinando, mas isso não podiam ir para competição, não podiam ir para campeonato,
Até que em 1979, então assim, faz pouquíssimo tempo, né? Comparado com o Jigoro Kano lá no Japão. Em 1979, as judocas mulheres foram para Montevidéu para um campeonato, elas foram escondidas do governo aqui do Brasil e lutaram nesse primeiro campeonato. E aí, a partir daí, foi se abrindo um monte de caminhos aí que as mulheres podiam seguir no judô. E aí, o primeiro pódio olímpico foi um bronze da Kathleen Quadros em Pequim, em 2008, e o primeiro ouro olímpico feminino de judô foi da Sara Menezes em 2008 em Londres. E se a gente lembrar aí das últimas Olimpíadas, o judô teve sempre muitas medalhas, foi muito expressivo, em grande parte pelas mulheres também, né, que conseguiram várias medalhas, não só essas duas que eu falei, mas a gente é o país do judô, não é o país do futebol. Né? Se pensar em Olimpíada, em medalha, em campeonato, a gente tem muito mais conquistas pelo judô do que pelo futebol, né? Em Olimpíada principalmente. E, para terminar, eu já falei muita coisa, talvez tenha ficado um pouco chato, mas eu realmente achei essas informações muito interessantes. Ainda existe muito preconceito, discriminação. Hoje em dia não tanto, mas tem melhorado de que mulheres não devem fazer judô, porque mulheres são delicadas e que se a mulher faz judô, ela vira masculina, ela fica muito bruta. Não que isso seja um problema também, mas não é isso que define. Não é você fazer judô que define se você vai ser feminina ou não vai ser tão feminina pelo que as pessoas julgam que seja feminilidade ou não, né? Mas existe também mulheres que são subestimadas porque fazem judô. Tipo, ela é mulher, mas ela jamais conseguiria bater de frente com um homem. Né? Ela faz judô, mas ela não é tão boa quanto um homem judoca. E a gente sabe na prática que isso não é verdade, né? Que não existe essa distinção. E se a gente faz esse tipo de distinção, a gente está indo totalmente contra o que o Jigoro Kano pregava no início, né? A gente está indo contra os fundamentos, que o fundamento do judô era, de fato, não ter essa distinção, não ter esse diferenciamento de mulher para homem. Então, se a gente faz isso hoje, a gente está se afastando do judô tradicional, né? A origem do judô foi para essa inclusão, para essa união e não haver distinção de gênero. Então, é isso. Eu acho que tem que treinar mesmo. Eu treino desde pequena. Nunca tive nenhum tipo de distinção no judô, de discriminação na nossa academia, apesar de saber que em alguns lugares isso pode acontecer. E é isso. A gente faz o que a gente quiser, onde a gente quiser, a hora que a gente quiser. Mulheres são tão capazes quanto homens, né? A gente sabe disso hoje em todos os sentidos, intelectual, físico e etc. E acho muito importante que a gente esteja num esporte que, na sua essência, também prega isso, né? Não existe distinção de homem para mulher desde o comecinho do judô, desde o Jigoro Kano já falava que não tem esse tipo de distinção. E eu acho muito importante a gente resgatar isso, não só para o judô, mas para a nossa vida, neste mundo machista que a gente vive. Acho importante a gente lembrar do judô e lembrar de tudo isso, inclusive lembrar que o Jigoro Kano colocou escolas para mulheres numa época do Japão que isso não era possível. E acho que é isso, Sensei. Acho que eu falei muito, né? Não, muito bom. Eu achei muito interessante, Sensei. Eu não sabia de Não, tanta coisa assim. realmente tem coisas aí que você abordou de uma forma muito legal. Só queria deixar um recado aqui para os homens. Homens, fica esperto, hein, meu?